Olá, é bom estarmos aqui juntos novamente para gravar para o nosso canal Guia dos Perplexos do YouTube. A série é Decifrando a Bíblia. O último vídeo foi João é Elias. Não como os reencarnacionistas supõem, que João era o profeta Elias reencarnado. O texto diz claramente em Malaquias, o profeta, enviarei o espírito de Elias. O espírito de Elias. Então, aqui na síntese que se chama sinopse evangélica, nós temos que João veio com o espírito e a virtude, Lucas 1, de 5 a 25. Né? Então, no versículo 17 está dito: precederá o Senhor com o espírito e virtude do profeta Elias. Não é a reencarnação, portanto. Muito bem, de qualquer maneira, nós vimos aqui a genealogia de Jesus, né? Os discípulos tiveram uma dificuldade muito grande, e desculpem, mas eu ainda tenho que falar um pouquinho sobre isso aqui. Por que a dificuldade? Porque isso tinha que ser verdadeiro. São duas genealogias, e todas as duas falam de José, dos descendentes de Davi. E aí, se você pegar a Bíblia Sagrada, né, você vai ver no livro das Crônicas, escrito pelo canalha do Esdras. Para mim é uma tristeza saber que a Tanakh, ou seja, a Bíblia hebraica, que eu respeito muito, aqui está, né, no original hebraico, a Tanakh é a Bíblia Sagrada, mas faltam muitos livros. Então nós católicos recorremos à Septuaginta, que foi a versão usada por Jesus pelos seus discípulos. Então, infelizmente, aqui que é a versão finalizada por Esdras e a sua quadrilha, então tirou vários livros, inclusive os Macabeus, uma parte do livro de Daniel, o Eclesiástico de Jesus ben Sirac, que seria importante porque ele mostra a genealogia que vai recomeçar o novo pacto com Deus, e lá Esdras não está incluso. Está tirado daqui por causa disso. O Esdras não está incluso. Então nós, como somos católicos, então não temos isso, e como nós nos baseamos na Septuaginta, então se a gente chegar aqui, né, no livro do Eclesiástico, é melhor a outra Bíblia, a maior. A minha Bíblia grande é maior para isso, né? Porque ela tem aqui É interessante, né? É interessante. Porque o Eclesiastes foi escrito por Salomão. Tudo bem, consta na Tanakh. Mas o Eclesiástico é parecido, mas é diferente, não foi incluído. Mas por que que o Eclesiástico não foi incluído? Porque ele não dá Esdras, o canalha, como fazendo parte da nova genealogia patriarcal, que faria com que um novo pacto com Deus reconstituísse o planejamento divino, e os judeus sefaraditas, ou seja, de sangue abrâmico, e que seguisse as leis, então refariam tudo, apagariam os pecados dos reis descendentes de Salomão, inclusive a começar pelo próprio Salomão, que não foram obedientes a Deus. Então está aqui no Eclesiástico, capítulo 44, escrito Elogio dos Antigos Pais. Ó, na minha Bíblia está aqui, nessa parte, tá vendo? Elogio dos Antigos Pais. Aí ele vai citando quem são, né? Então, a primeira citação que ele faz
é Enoque. Enoque andou com Deus, foi arrebatado. Isso está no livro do Gênesis. Depois Noé, o justo, foi achado em Temerato e no tempo do extermínio renovou a terra. Depois Abraão, pai de uma multidão de povos, não ofuscou a sua glória, pois guardou os mandamentos do Altíssimo. Depois ele fala Isaac. Depois de Isaac, ele fala de Moisés. Ele não fala de Jacó aqui, engraçado. Abraão, Isaac, não fala de Jacó. Moisés, dele fez descender um varão piedoso que achou favor aos olhos de todos os vivos. Dele de quem? De Isaac. Né? Aqui é engraçado, porque ele não fala de Jacó. Na verdade, a história de Jacó é meio esquisita, porque parece que é uma súmula, um resumo da vida de Abraão. Então, depois de Moisés, ele fala de Arão, da tribo de Levi. Ficou aqui uma curiosidade. Por que não fala de Jacó? Talvez porque o nome dele foi mudado para Israel, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então ele fala de Isaac, né? Mas, tá aqui. Também a Isaac prometeu o mesmo que Abraão, seu pai. A bênção de todos os antepassados veio pousar sobre a cabeça de Israel. Então ele não fala de Jacó, porque o nome de Jacó foi me dado para Israel. E aqui, Deus lhe deu o título de primogênito e outorgou-lhe a sua herança. Então fala de Jacó, com o nome de Israel. Depois fala de Moisés, depois fala de Arão. Depois de Arão, ele fala de Finéias, que foi um dos principais descendentes de Arão, né? E depois de Finéias, ele fala de Josué, que reconquistou, segundo a mentalidade comum, na verdade conquistou Canaã. Depois ele fala de a época dos juízes, né? Josué não deixou descendente, não indicou ninguém como sucessor. Na época dos juízes, então, ele destaca Samuel. Houve muitos, Débora, Gideão, Jefté, Sansão, mas ele destaca aqui Samuel, que foi filho adotivo de Eli, e como Jesus foi adotivo de José, mas herdou a primogenitura, porque os filhos de Eli não tinham vergonha na cara. E aí, você veja como é. Depois fala de Davi. Natã se pôs do lado de Davi. E porque assim como a gordura se separa da vítima, Davi foi separado de Israel. Brigou como um leãozinho, com os cabritos, com o urso e com os cordeiros. Então, depois de Davi, fala de Salomão. Infelizmente, um filho sábio, reinou em tempos tranquilos, mas ele idolatrou. E aí, por ter idolatrado, houve a separação das tribos. Quer dizer, depois de Salomão, o filho dele, Roboão, não herdou o reino inteiro. 10 tribos se separaram e recusaram. Depois, morto Salomão, aparece um outro rei, que é aconselhado pelo profeta Elias, né, que vivia do Sinai para o Horebe. E Elias colocou em seu lugar Eliseu. Elias tinha uma escola de profetas no Monte Carmelo, mas não foi da sua escola de profetas que ele tirou o seu sucessor. Foi Eliseu que estava no campo. Elias foi arrebatado e Eliseu ficou no lugar. Ele ia passando, viu Eliseu no campo e ele jogou o manto dele em cima de Eliseu. Então, engraçado, né? Ele tinha uma escola de profetas. Ao redor do Monte Carmelo havia várias pequenas cidades que eram escolas de profetas. Isso vai ser importante porque Ana, esposa de Joaquim, mãe de Maria, vai ser uma discípula dessa escola de profetas, que eles não recusavam mulheres. Profeta e profetisa. Débora foi uma profetisa, né? Então, isso vai aparecer em Ana. Então, importante.
Elias tinha uma escola de profeta perto do Monte Carmelo, mas ele não escolheu o seu sucessor dentro da sua escola de profetas. Ele escolheu Eliseu, que era um pastor que estava no campo pastoreando quando Elias passou e jogou o manto em cima de Eliseu. Depois ele dá os reis Ezequias, que foi aconselhado pelo profeta da época dele, que acho que foi Isaías. O profeta veracíssimo, nos seus vaticínios, deteve o sol e foi prolongada a vida do rei. Anunciou que devia acontecer até o fim dos tempos. Foi Isaías. Josias e Jeremias. O nome de Josias, rei, descendente de Salomão, e Jeremias, o profeta. Ezequiel e os 12 profetas menores. Depois do exílio, Zorobabel, filho de Salatiel, Josuá, filho de Josedeque. Aqui Zorobabel é descendente de Davi e Josuá, filho de Josedeque, é descendente de Sadoc. Vamos parar então aqui, porque já estamos no exílio babilônico e ele não vai falar. Depois ele fala de Simão, filho de Onias. Onias foi assassinado. O terceiro, o quarto, governava os essênios de lá do Cairo. Então, para aqui. Então, praticamente, Simão, trineto de Onias III, encerra a genealogia do eclesiástico, que não cita Esdras. No entanto, o livro de Esdras está aqui. Infelizmente, né, o canalha foi colocado no cânon que ele próprio fez, porque foi ele quem terminou o cânon bíblico. E os discípulos dele, os escribas, quando fizeram o final do cânon em 200 anos depois de Cristo, então apenas fizeram, confirmaram tudo aquilo que ele colocou. Então já estava feita, a obra já estava feita. Então, infelizmente, esse livro eclesiástico, que não cita Esdras nem Neemias, porque foram dois canalhas, não está na Tanakh. Assim como não está o livro completo de Daniel, não está o livro dos Macabeus, que foram heróis que libertaram Israel do domínio sírio, e assim por diante. Então nós temos um respeito muito grande pela Tanakh, mas é por isso que muitos judeus sefaraditas não usam praticamente a Tanakh. Eles, como Metzar Melamed, Meir Metzila Malamed, prefere usar apenas o ou a Torá, porque aqui não tem dúvidas, porque a Tanakh já foi obra de Esdras. E aí o que é que acontece? Esdras, o canalha, que consta, né, nas Bíblias, inclusive aqui, né, uma das pessoas que eu admiro muito, que é o padre, o pastor João Ferreira de Almeida, a Bíblia protestante mais divulgada e mais respeitada, não consta também esses livros, porque Lutero, na sua rebelião contra o Papa, adotou a Tanakh hebraica e não a Septuaginta. Nós, católicos, temos a Septuaginta, com todos os livros completa. E os protestantes têm uma Bíblia, aqui está, né, que foi copiada da Tanakh, feita por Esdras no ano 430 e revisada e abonada pelos escribas 200 anos depois de Cristo, onde certos livros não aparecem porque seriam inconvenientes. Por isso que o pastor Melamed só comenta a Torá. Então, paramos em Simão, trineto de Onias III, que foi assassinado. E dissemos a vocês que o Onias IV não quis assumir a liderança e aí morreu em Elefantina, no Egito,
depois de ter sido longamente o cabeça e o organizador dos essênios, dos esseus e dos descendentes dos profetas que eu esqueci de mencionar nos outros vídeos. Ou seja, homens sérios que seguiam a lei de Moisés, que seguiam tudo direitinho. Então eram os descendentes dos profetas, com os quais Ana, mãe de Maria, por isso eu estou colocando tudo isso, tá? Porque vamos chegar a Maria. Ana ia de Nazaré até as proximidades do Monte Carmelo para receber instruções diretamente da escola de profetas que estava mais próxima de Nazaré. Isso é onde nós queremos chegar. Então, depois vieram os macabeus decaíram e, finalmente, o poder caiu nas mãos dos descendentes de Esdras, os escribas, que irão condenar Jesus à morte. Então, os dois últimos legítimos descendentes da ordem de Melquisedeque foram Onias III, Onias IV e Simão. Eles eram consanguíneos de Melquisedeque. Morto Simão, então ali nós vemos que a púrpura sacerdotal no léxico bíblico litúrgico de Frederico Dattler vai para leilão. É uma maneira de dizer, né? Não foi para leilão, mas aqui ele diz: depois da morte de Aristóbulo, a dignidade sacerdotal tornou-se joguete dos novos senhores da Palestina, os escribas. Herodes e os governadores romanos nomearam e destituíram ainda 27 sumos sacerdotes até a extinção do cargo em 70. Mas não houve a extinção do cargo. Não houve porque eles aqui, Flávio Joséfo enumera 83, Joaquim ou Eliaquim, do livro de Judite, que não é fácil, é de difícil identificar como ele entra na genealogia dos filhos de Sadoc. E no Ato dos Apóstolos aparece um sumo sacerdote, chefe do sinédrio, chamado Ananias, que não permite que matem os apóstolos. Então, havia muita coisa que não está na Bíblia. Mas acontece que os descendentes, quer dizer, os discípulos de Jesus, para fazerem a genealogia de Jesus, eles tinham que se basear em documentos sérios e credíveis. Só que esses documentos sérios e credíveis estavam na mão dos esseus, das escolas dos profetas e dos assideus. E eles foram lá, porque o canalha do Esdras não pôde falsificar a descendência de Davi, então ele dá Salomão, de um lado, Davi foi pai de Salomão, antecessor de José, e diz Natã, filho de Davi, foi pai de Matatá. Então, nós temos duas genealogias, uma é de José, outra é de Maria. Mas pela lei do levirato, aqui termina com José. José, que era filho de Eli. Eli é Joaquim. Joaquim, esposo de Ana, que foi mãe de Maria. Joaquim e Ana foram pais de Maria. Então, nós já tínhamos mostrado a vocês que João Batista era essênio e, portanto, depois da morte de Onias IV, depois dessa bagunça toda, os essênios continuaram se organizando e os Rabi Sadek, os chefes das comunidades, o mais famoso era Elcanã, também chamado Iocanã, para nós João Batista. Ele passou a comandar espiritualmente, por obediência voluntária, né, os dissidentes de Qumran, de Nag Hammadi e das escolas dos profetas, porque ele era um grande profeta e ele era descendente de Levi, mas não de Sadoc. Então ele não podia ter a posição de sumo sacerdote. Ele era sacerdote e não sumo sacerdote. E aí nós chegamos agora a Elcanã, que nasce miraculosamente de Isabel e que Lucas diz em 1:80, que João crescia e se fortificava em espírito e morava no deserto até o dia da sua manifestação a Israel. Quer dizer, se morava no deserto, pertencia àqueles homens justos que tinham fugido da cidade
porque a cidade estava sob domínio dos fariseus, dos escribas e dos criminosos como Anás e Caifás. Pra vocês terem uma ideia, o ódio de Caifás por João Batista é porque ele tinha na casa dele mais de 10 piscinas, e quando uma pessoa pecava um pecado leve, chegava lá na casa dele e dizia: pequei, mas um pecado leve, não preciso ir até o templo para oferecer um holocausto. Aí pagava a ele uma quantia e aí entrava na piscina e saía do outro lado puro. E assim pecava de novo, voltava, pagava, entrava na piscina, e João Batista aparece dizendo que só há um batismo. Para o perdão dos pecados é preciso que você se apresente publicamente, confesse seus pecados publicamente, não é mole, e seja batizado uma única vez, não tem direito a uma segunda vez. E aí isso acabava com a safadeza de Caifás, que usava as piscinas de purificação dos pecados para ganhar dinheiro. E a grande problemática, então, não é João, porque João passou a ser o diretor espiritual dos dissidentes, né, de Qumran, dos Assideus e dos remanescentes das escolas de profeta, de Elias, de Eliseu e de outros, que aí nós vamos ver ali no Apócrifo que Ana frequentava essa escola, mas nós não podemos, não imaginamos o trabalho que os evangelistas tiveram para recompor a genealogia de Davi. Aqui para eles não interessava a genealogia dos Sadec. Por quê? Porque João Batista, Elcanã ou Iocanã, era o mestre espiritual de todos os dissidentes da chusma de, de Zorobabel. E o padre Dattler diz assim: quando lemos o livro de Esdras e Neemias e depois comparamos com fontes históricas os acontecimentos tais como realmente aconteceram, não há nenhuma relação de verdade. Ou seja, o que esse canalha escreveu é uma grande fantasia, onde ele se coloca numa genealogia maravilhosa. Então, no segundo livro de Samuel, nós vemos aqui: governo de Davi. Joabe, filho de Sarvi, era o chefe do exército. Josafá, filho da Ilude, era o porta-voz. Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. Saria, secretário. Banaías comandava o mercenário. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Deduz-se facilmente da ordem de Melquisedeque por causa do Salmo 2 e do Salmo 110. Acontece que quando você vai para o livro das Crônicas, que foi escrito pelo canalha do Esdras, então a mesma passagem é escrita assim. É a mesma passagem. Aqui diz, como é que ele colocou agora essa passagem que lá no segundo livro de Samuel diz que os filhos de Davi eram descendentes, eram sacerdotes da ordem de Sadoc. Aqui ele faz uma modificação e ele dá os filhos de Davi, descendentes de Ruben. Eu quero descendentes de Davi. Descendentes de Davi. Descendentes de Davi. Davi teve 6 filhos em Hebron, reinou 7 anos e meio. Depois reinou 33 anos. E nasceram vários filhos, entre eles Salomão. E então aqui ele dá Adonias, filho de Agite, que seria o mais velho na época que Salomão estava para receber o trono, e com Betsabá ele tinha 2 filhos. Aqui ele diz Natã e Salomão. Depois Davi reinou 33 anos em Jerusalém. Nasceram-lhe filhos, Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe destes todos era Betsabá, filha de Amiel. Então, confere, né, com a genealogia dos apóstolos, que Natã era antepassado de Maria, e Salomão era antepassado de José. Portanto, eles eram descendentes de Davi. Mas quando ele vai falar dos filhos de Davi,
ele não repete o que está dito ali, dizendo que os filhos de Davi eram sacerdotes. Ele dá os clãs levíticos, os descendentes de Levi, cantores no tempo de Davi, cidades levitas, descendentes de Azé, de Neftali, de Efraim. E aqui ele dá os sacerdotes que ficaram depois do cativeiro: Jedaías, Joaribe e Joaquim. Azarias, filho de Elquia, que era filho de Mosolã, que era filho de Sadoque. Então, Mosolã, Sadoque teve como filho Mosolã, e teve como pai Maraiote, filho de Aquitobe. Mas acontece que na genealogia do livro dos reis, Sadoque era filho de Aquitobe. Então, de qual dos dois? Dos dois não podia ser. Então, no segundo livro do rei, dá Sadoque como filho de Aquitobe. E aqui, no livro das crônicas, Esdras dá Sadoque como filho de... perdi de novo. Sadoque era Aquitobe era pai de Maraiote, que era pai de Sadoque, que era pai de Mosolã. Então, veja, não é Aquitobe que é pai de Sadoque, é Maraiote, segundo a genealogia de Esdras. Então, aqui já temos um problema. Espera aí, Sadoque era filho de Maraiote ou era filho de Aquitobe? Nas genealogias anteriores, Sadoque é filho de Aquitobe. Aqui na de Esdras, Sadoque é filho de Maraiote. Então, mas eu ainda queria encontrar o governo de Davi, que fala sobre os filhos dele. Então, como é que ficou? Davi fez uma divisão dos sacerdotes, e aqui, então, nós temos Sadoque, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sumos sacerdotes. Susa era o secretário. Agora veja, aqui está claro, o livro das crônicas, Sadoque, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Então, ele próprio aqui diz que Sadoque era filho de Aquitobe, mas um pouco antes, na descendência dos levitas, no próprio livro das crônicas que ele escreveu, descendência dos levitas. Ele aqui fala descendência dos levitas, ele mesmo, né? Então, vamos ver como é que ele coloca aqui a descendência dos clãs levíticos. Ali, Sadoque é filho de Maraiote, que é filho de Aquitobe. Aqui, no mesmo livro das crônicas, o próprio Esdras coloca descendentes dos clãs levíticos. Ele vai colocar Sadoque, não sei se é aqui ou mais adiante. Então, Eleazar, pai de Finéia, tá. Aquitobe, pai de Amarias, Amarias, pai de Meraiote, Meraiote, filho de Finéias. Não, o contrário. Eleazar, pai de Finéias, pai de Abisué, pai de Bocri, pai de Ozi, pai de Zaraías, pai de Maraiote, pai de Amarias, pai de Aquitobe, pai de Sadoque. Ou seja, Maraiote está lá longe, enquanto Aquitobe é o pai de Sadoque. 3 folhas adiante, ele diz que Sadoque era filho de novo, Sadoque era filho de Maraiote, que era filho de Aquitobe. Olha, ele mesmo se desmente. Na mesma genealogia, quer dizer, no mesmo livro da genealogia, ele diz, no capítulo 5, que Eleazar foi pai de Finéias, que foi pai de Zaraías, que foi pai de Maraiote, que foi pai de Amarias, que foi pai de Aquitobe, que foi pai de Sadoque.
Então aqui Sadoc é filho de Aquitobe, capítulo 5. E no capítulo 9, ele diz que Azarias era filho de Elquias, filho de Mosolã, que era filho de Sadoc. Então, Mosolã é o filho de Sadoc, que é filho de Maraiote, filho de Aquitobe. Então, aqui ele diz que Sadoc é filho de Maraiote. E aqui, no capítulo 5, ele diz que Sadoc era filho de Aquitobe. Então, filho de Sadoc ou filho de Maraiote? Veja, é no próprio livro dele. Então, como diz o padre Frederico Dattler, não é digno de crédito, é o livro dele, capítulo 5 e capítulo 9. Aí ele vai falar agora dos descendentes de Davi. E aí, quando ele fala dos descendentes de Davi, que está dito que eram sacerdotes, por quê? Porque o Davi e os filhos foram entronizados como sacerdotes da ordem de Melquisedeque. É o que diz o Salmo 2. Aqui ele diz, Sadoc, filho de Aquitobe e não de Maraiote, ele mesmo, de novo, hein? No capítulo 18, em 3 capítulos ele fala de Sadoc como tendo 3 pais diferentes. E Aquimeleque, que era filho de Abiatar. Os filhos de Davi ocupavam os primeiros postos junto ao rei. Não diz que eram sacerdotes. No segundo livro de Samuel diz que eram sacerdotes. Por que diz que eram sacerdotes? Simplesmente porque no livro dos Salmos nós temos 2 salmos muito importantes, e esses salmos são o Salmo 2 e o Salmo 110. Deixa eu ver se eu encontro fácil o livro dos Salmos, né? Aqui está. Jó. Salmos é antes ou depois de Jó? É depois. Macabeus. Macabeus não tem na Tanakh, infelizmente. É impossível não ter o livro dos Macabeus, a luta dos Macabeus pela libertação de Israel. Livro do Salmo, Salmo 2. Por que conspiram as nações e vãos conselhos meditam os povos? Insurgem-se os reis da terra e os príncipes conspiram contra Deus e o seu Mashiach. O que habita nos céus ri, o Senhor zomba deles, depois fala-lhes com ira e diz, eu consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha santa. Aqui é um rei que está sendo consagrado, mas esse rei é Davi, porque só Davi era rei naquele tempo, naquela região. Ora, mas Davi já tinha sido consagrado rei. Então, no Salmo 2, que os exegetas dizem, não dá para saber o que é, dá para saber o que é. É Davi. Eu consagrei o meu rei na montanha de Sião. Davi foi ungido rei, mas aqui ele está sendo ungido sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele e os filhos dele. Por isso diz que aqui está vendo a consagração de um rei como sacerdote. E se nós pularmos para o Salmo 110, podem ver na Bíblia de vocês, o Salmo 110 vai falar da consagração de um sacerdote. De um sacerdote. Ali diz, eu consagrei o meu rei. E no Salmo 110 diz, oráculo de Javé Adonias, Adonisadec. Fica claro para quem sabe um pouquinho de aramaico e um pouquinho de hebraico. Não há dificuldade nenhuma. Oráculo de Javé a Adonias. Adonisadec era o filho descendente de Melquisedeque, que herdaria o poder sacerdotal, mas que Davi o faz sumo sacerdote e o leva para o palácio de Jerusalém. O Senhor diz, assenta-te à minha direita, estenderei de Sião o cetro da tua potência, porque és príncipe desde o dia em que nasceste, entre pompas sagradas, no seio da aurora, do orvalho da manhã, eu te gerei. Tu serás sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui é a unção de Adonisadec como sumo sacerdote para acompanhar Davi, que no Salmo 2 é ungido sacerdote. Aqui Adonisadec é ungido sumo sacerdote
e Davi vai levá-lo para ser sumo sacerdote de todos os judeus. E não faz isso escondido, como eu já disse a vocês. Onde está a dificuldade? Adonisadeque, oráculo de Javé a Adonias. Adonias em Jabuseu é a mesma coisa que Adonai. Adonias, filho de Davi, filho de Agite, é escrito Adoni-Ra. Adoni-Ra. Então é diferente. Aqui é Adonai ou Adonias, mas só se você ler em Jebusita, ou Jebuseu. Portanto, oráculo de Javé a Adonias, filho de Maleque-Tsadeque. Adoni-Sadeque. É a unção sumo sacerdotal de Adoni-Sadeque que Davi vai constituir rei, sumo sacerdote sobre todo Israel. Fácil, facílimo, só não entende quem não quiser. Então nós temos Bíblias confiáveis e temos Bíblias não confiáveis. Então, aqui a Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida não é confiável porque ela não tem o livro do Eclesiástico, ela não tem também o livro dos Macabeus, ela não tem parte do livro de Daniel. Né? Essa Bíblia é confiável porque é a Torá de Moisés, feita por um rabino sefaradita, chefe da comunidade de Miami, na Flórida. Infelizmente, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica completa, não é confiável, porque ela foi composta por Esdras, e Esdras omitiu alguns livros, principalmente aqueles que deixavam ele mal. E vocês vejam, na genealogia aqui, o livro das crônicas está aqui, sabia? O livro das crônicas está aqui. E aqui no livro das crônicas, ele vai dizer que os filhos de Davi eram príncipes, ora bolas. Chovendo molhado, que os filhos do rei sejam príncipes é óbvio. Agora, no segundo livro de Samuel, disse que os filhos de Davi eram sacerdotes. E ainda diz, Saraías, primo de Davi, era sacerdote. E Saraías era o quê? Saraías, aqui diz qual é a tribo a que ele pertencia. Não sei se eu encontrarei fácil. Mas Saraías não era levita, mas foi para lá, para a ordem de Melquisedeque, e se tornou sacerdote, porque a ordem, sabendo que não teria duração eterna, então passou a aceitar. Primeiro aceito foi Davi e os seus filhos. Depois, um primo de Davi, Saraías, que ele diz aqui, não encontrei, mas ele não diz qual é, ele diz qual é a tribo a qual pertencia Saraías. Então, desculpa, está no livro do Deuteronômio, estou longe. E mais uma vez, né? Azarias, filho de Elquias, filho de Mosolã, que era filho de Sadoque. Então Sadoque era pai de Mosolã, filho de Maraiote. Mais adiante, no capítulo 9, ele diz que Sadoque era filho de... vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Eu fico maravilhado como é que ele é tão cínico. Azarias era filho de Elquias, que era filho de Mosolã, que era filho de Sadoque, que era filho de Maraiote, que era filho de Aquitobe. Aí, aqui, clãs levíticos. Aí ele vai falar dos levitas. E entre os levitas, ele coloca Sadoque. E como é que ele coloca aqui Sadoque? Ele coloca especialmente Sadoque, e vamos ver onde é que ele vai colocar Sadoque. Já lembro antes de Neftali, não, descendente de Benjamim, descendente de Azer, ele vai mudar. Aqui eu já vi, capítulo 5, descendentes de Simeão, descendente de Gade, descendente da minha tribo Manassés, clãs levíticos. Aminadab, Elcanã, pai de Eliabe, pai de Jeroã, Samuel e Abias, filho de Merari. Oh, meu Deus do céu. Eleazar foi pai de... capítulo 5. Eleazar, lá ele diz que Sadoque era filho de Maraiote e neto de Aquitobe, e pai de Mosolã.
Aqui ele diz que Sadoc Eleazar era pai de Finéias, que foi pai de Maraiote, que lá ele coloca como pai de Sadoc, ó. Maraiote, filho de Aquitobe, era pai de Sadoc. Aqui ele já diz que Maraiote era pai de Amarias, que foi pai de Aquitobe, que foi pai de Sadoc. Então, olha que lambança danada. Aqui, Sadoc é neto de Aquitobe. Aliás, é filho de Aquitobe. E Maraiote é avô dele. No capítulo 9, Aquitobe é pai de Maraiote e filho de Sadoc. Então, ou Aquitobe era filho de Sadoc, era pai de Sadoc, ou Maraiote era pai de Sadoc. E Sadoc era pai de Aquimaás. Aqui no outro capítulo, ele dá outro filho para Sadoc. E Sadoc foi pai de. Vamos ver de novo. Ah, meu Deus. Aqui ele vai dizer que. Não bate, não bate. Então, ele fez uma zorra danada, né? Então, não são confiáveis os livros escritos por Esdras. Então, uma hora Sadoc é filho de Aquitobe, outra hora é neto de Aquitobe. No mesmo livro das crônicas. Azarias, filho de Euquias, filho de Mosolã, que era filho de Sadoc. Então Sadoc era pai de Mosolã e filho de Maraiote, e neto de Aquitobe. Aqui, no capítulo 5, ele vai dizer outra coisa. Ele vai dizer que descendentes de Davi não é o que eu quero. Descendentes de Gade, cantores, clãs levíticos. Estamos perto. Cidades levitas. Ai, não, é na genealogia final. Na genealogia final. Ele vai dizer que os filhos de Davi eram príncipes e Sadoc era filho de Aquitobe. Entronizaram pela segunda vez Davi e entronizaram Sadoc, filho de Aquitobe. Então, não é confiável. Logo, eu não tenho uma genealogia confiável. Então, o que é que os... veja só para chegar a isso, como foi possível os discípulos de Jesus fazerem a genealogia de Jesus e dos pais de Jesus, recorrendo, por incrível que seja, aos apócrifos. Vocês sabem o que é um apócrifo? É um livro que não é considerado com tamanha autoridade quanto tem os canônicos. Então aqui nós temos apócrifos do Antigo e do Novo Testamento. Aqui, ó, os malditos da Bíblia, os proscritos da Bíblia, apócrifos do Novo e do Velho Testamento. E aqui nós temos a história de José o carpinteiro. É apócrifo. É apócrifo. Mas vai dizer que José o carpinteiro, pai de Cristo, segundo a carne, abandonou a vida mortal, viveu 112 anos. Quando nosso Salvador contou toda a sua vida aos apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, eles escreveram essas palavras. Então, agora, vamos ver. Aqui tem a história de José o carpinteiro. E em outro lugar, então, é apócrifo, mas a gente vê, os apóstolos de Jesus tiveram que recorrer aos apócrifos. Visão de José, a encarnação de Jesus, tá vendo? Ó? A obediência de Jesus e tudo mais. Aqui está a vida completa de José. Inclusive que diz que ele tinha feito voto de castidade
portanto não podia ter outros filhos com Maria. Jesus não era filho carnal dele, né? Sabemos que Jesus era filho adotivo, porque tanto ele quanto Maria, segundo os apócrifos, tinham feito voto de castidade, né? Aqui nós temos de novo outro livro, os proscritos da Bíblia, né? E aqui tem Adão e Eva, o livro dos tesouros, é maravilhoso, é uma leitura agradabilíssima, mas é do Antigo Testamento. E aqui nós temos ainda o terceiro volume dos Apócrifos, editora Mercúrio, os proscritos da Bíblia, tá vendo? Editora Mercúrio, mas também aqui não temos nada que nos interesse, pois vamos encontrar agora em outro evangelho apócrifo, escrito por um italiano chamado Aurélio dos Santos Otero, espanhol. Nós temos aqui a vida de Maria. A vida de Maria também é um apócrifo. E ela está ali só um pedacinho e está completa. No original em grego. Está completa no original em grego. Aqui nós temos o Evangelho de Maria Madalena, mas não é esse que eu quero agora. Ele apresentou-se antes do proto-evangelho de Tiago, mas eu quero de Maria. Morte de Pilatos. Já vimos ali que no apócrifo tem a vida de José. Agora eu quero a vida de Maria. Aqui é Maria Madalena. Aqui é o nascimento de Maria, mas tem a vida dela completa. Evangelho de Eva tem a vida de Maria completa. O Eliphas Levi Zahed, que é um dos nossos mestres, tirou daqui, agora eu não estou encontrando fácil, então vou recorrer a ele. Daqui, dos apócrifos, deixa eu colocar todos eles que eu tenho. Temos a história de José o Carpinteiro, né, que diz que ele era viúvo entre os essênios e tinha filhos e filhas, então esses eram os ditos irmãos de Jesus. E Eliphas Levi Zahed, no livro A Ciência dos Espíritos, tira dos apócrifos a história de Maria, começando por vou mostrar aqui a vocês, tá fácil, não precisam. Aqui fala os esponsais de José o Carpinteiro com Maria, ambos da família real. Tá vendo? Repete o que aquele apócrifo fala. A vida de Jesus, como está no Talmud, chama ele de filho da prostituta. Então, mas de alguma maneira, como foi que Maria se tornou mãe sem pecar e das inquietações de José? Aqui já estamos na vida de Maria, portanto. Aqui já estamos na vida de Maria, mas ele vai longe. Ele vai longe. Aqui ele fala, ele começa a vida de Santa Ana e São Joaquim. Então nós temos aqui, eu vou no índice, senão eu vou ficar procurando aqui para vocês. Aqui ele vai falar a vida de Santana, mãe da Virgem. 184. 184. Eu estava longe, não ia encontrar nunca. A vida de Santa Ana. Tá vendo, ó? A vida de Santa Ana, mãe da Virgem Santa. De que pais descendem Santa Ana? Aqui conta, é um apócrifo. Eliphas diz que tirou de um apócrifo. E conta a vida de Santa Ana, mas diz que ela era discípula dos discípulos dos antigos profetas Elias e Eliseu, que estavam no Carmelo,
perto do Carmelo havia ainda várias vilas dos profetas, e ela tinha contato com esses santos, portanto, tanto ela quanto Joaquim, porque Joaquim vai aparecer aqui na hora que ela for casar, né? De que época, em que época nasceu Santa Ana. Então, não houve outro jeito a não ser recorrer aos apócrifos. Mas, recorrendo aos apócrifos, os apóstolos de Jesus refizeram a vida de Jesus, de José e de Maria. Aqui é descendência de José por Salomão, aqui é descendência de Maria por Natã. Então, embora fala, Eli foi pai de José, que era o pai de Jesus, considerado o pai de Jesus. Então, mas apenas porque naquela época, hoje não. Hoje os judeus não usam mais o homem como sendo o preferido para uma genealogia, porque o homem pode não ser judeu, a mãe. Então, para ser judeu, você tem que ser filho de uma mãe judia. Então, eles mudaram de mentalidade. Mas como nessa época aqui, a genealogia só traziam os homens, então, na hora que vai dizer Matat era... José era filho de Eli, filho de Matat, filho de Levi. Eli aqui é Joaquim. Então, nós temos com certeza que João Batista cresceu no deserto. Lucas 1:80, cresceu no deserto, então era até o fim, até o dia de sua manifestação a Israel. Pronto, na Bíblia não tem mais nada sobre São João. Mas depois da morte de Dionias III, consanguíneo de Melquisedeque, e Dionias IV, consanguíneo de Melquisedeque, a chefia espiritual dos dissidentes da canalha, lá da chusma, dos escribas e fariseus, passou para Elcanã, que era notável desde o nascimento, desde a anunciação. O anjo Gabriel anunciou o nascimento de Elcanã, ou Iocanã, a Zacarias quando ele estava no Santíssimo, o Santo dos Santos, fazendo o seu serviço, limpando as peças sagradas. Está no Evangelho, a anunciação do Batista, né? Então não houve outro jeito, e aqui eu tenho que dizer a vocês, né, para recompor, porque diz Zorobabel, aqui diz, até o cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro, Jeconia foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, e Abiúde de Eleazar. Aqui já confunde. Se você for procurar lá no livro das Crônicas, que o canalha de Esdras escreveu, de Zorobabel para baixo você não encontra mais nada. Ele faz uma confusão dos diabos. A mesma coisa acontece com a descendência de Maria, né? Matatias. Então, Neri... Zorobabel foi filho de Salatiel, que foi filho de Neri, e foi pai de Rezá, que foi pai de Joanã. Então, no livro das Crônicas não dá esses nomes como sendo descendente de Zorobabel. Os apóstolos tiveram que recompor. E assim nós temos que acreditar. Mas não somos somente nós. Então, nós temos apócrifos do Antigo Testamento e apócrifos do Novo Testamento. E aí, desses apócrifos, tirou-se uma tradição respeitável, venerável, que a Igreja Católica mantém. E essa tradição diz que Zacarias e Isabel eram essênios. Isabel e Zacarias foram para as montanhas da Judéia para ele tirar o serviço no templo, e lá passaram cerca de 8 meses porque ela engravidou, 6 meses. Depois ela veio para o deserto e, não, passaram até ela ter o filho. Maria foi visitá-la nas montanhas da Judéia. Depois ela voltou para o deserto. Que Eli, ou Joaquim, casou com Ana, e eles dois também frequentavam o deserto. Então, e Ana especialmente, ela era discípula dos antigos profetas que se reuniam em pequenas cidades
no Monte Carmelo. Todos esses eram perseguidos pelos asseclas de Esdras. Então, por isso foi necessário recorrer, mas nós temos assim, ó, uma das coisas que está na Bíblia, lá no início, o pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. E porque pecaram, foram expulsos do paraíso. Aqui mostra a queda de Satã, mas o homem também caiu. Então, tanto Satã quanto o homem caíram, pecaram. E pecaram por quê? Né? Pecaram porque comeram do fruto da árvore da ciência e do mal. Aqui nós temos várias versões da árvore da vida. Ó. Várias versões da árvore da vida. Que os judeus guardaram com verdadeiro ciúme. Né? E que chegou até nós. Mas essa árvore da vida não foi inventada pelos judeus. O castiçal de 7 braços é uma versão da árvore da vida, com 7 braços, 7 frutos. Né? Então, os judeus adotaram. Aqui nós temos Moisés vendo o anjo da sarça ardente, que é a árvore. Aí na teologia hebraica, na tradição hebraica, Moisés viu o anjo de Javé numa árvore. Então essa história da árvore vai longe. Aqui nós temos Adão e Eva expulsos do paraíso porque comeram da árvore da ciência, que é a serpente está aqui, que é Samael. Então a árvore desempenha um papel fundamental na teologia judaica, e aqui nós temos a versão atual dela, e vamos mostrar para vocês mais tarde em várias outras. Pois bem, essa árvore, né, na verdade, aqui temos Melquisedeque e Abraão trocando figurinhas, enquanto comem pão e vinho, discutem sobre as tradições dos antigos, e entre essas tradições está a árvore da vida. Tudo isso é tradição dos judeus. Eles não desprezam. E aqui no livro História das Civilizações, você vê como nós temos aqui um homem subindo no pé da árvore da vida para colher os frutos. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se está nítido para vocês. Tá aqui, ó. Tá vendo? Um aventureiro que se aventurou a subir no pé da árvore da vida para colher seus frutos. Veja como a coisa está esparsa, está espalhada, e como os judeus respeitam essas tradições. A menorá é a árvore da vida para os judeus, só que com 7 braços. Portanto, porque a árvore aqui, ó, nós temos uma figura belíssima, que é Maomé sendo levado ao céu pelo arcanjo Gabriel. Lindíssima. Isso aqui é tradição. Ninguém viu Maomé ser levado ao céu. Olha ele aqui, ó, em cima do arcanjo Gabriel, que se faz um querubim chamado Burak. Então, todas as religiões respeitam a tradição que estão nos livros apócrifos. Todas as civilizações. Então, nós vamos mostrar para vocês ainda mais uma vez aqui, né? Olha, aqui é a cabeça de um sacerdote. Cabeça de um sacerdote. E aqui é a figura que era apresentada aos iniciados, né? A águia, esse sacerdote atingiu o máximo, porque a águia era a última coisa a nascer. O iniciado tinha que ser boi, depois leão, depois homem, depois águia. Esse sacerdote já é águia. Temos em algum lugar a figura de um sacerdote, não encontrei o livro, que tem cabeça de águia, colhendo o fruto da árvore da vida. Não temos aqui, mas temos em outros lugares. Então, tudo isso é tradição, tudo isso o judeu respeita,
e nós não podemos também não respeitar. Então, aqui nós temos Museu do Louvre, tá vendo, ó? Museu do Louvre, Paris, e aqui nós temos um sacerdote frígio com patas de touro, portanto, ainda se tem aqui o caribu, colhendo o fruto da árvore da vida, olha, como ela era diferente, tá vendo? Era uma árvore mesmo, até se tornar o que se tornou para nós. Então aqui temos o caribu, aqui só tem os pés de touro, ele tem a cara de homem e os pés de touro, mas não tem o corpo de leão, mas está colhendo os frutos de uma árvore, a árvore da vida. Isso está no Museu do Louvre, em Paris. E, finalmente, né, a figura belíssima de um livro da maçonaria que mostra que o objetivo dos maçons, que estão aqui, os mestres maçons estão em azul. Deixa eu ver, vocês têm que ver bem nitidamente. Os mestres estão vestidos de azul, maçonaria azul, e o objetivo deles é a árvore da vida. Por quê? Vão ter que passar pela serpente, as provas, e depois vão ter que passar pela virtude. Tentados pela serpente, que está na árvore da ciência e do mal, aqui é uma só, a árvore da vida, a coluna que não foi partida. Então, eles simbolizam nesse quadro belíssimo o objetivo da maçonaria, que é lindo, é pena que não é praticado, lamentavelmente, mas eu faço parte, eu sou um verdadeiro maçom, então eles estão aqui em azul, porque o mestre maçom, a cor dele é azul, a loja azul confere a ele. O resto é pelo Supremo Conselho. Então aqui já temos um que voltou de lá e já está sendo coroado. Então tem que passar, subir a árvore da ciência do bem e do mal, que é ao mesmo tempo a árvore da vida, passar pelo tentador, Samael, em forma de uma mulher, e continuar subindo agora na árvore da vida e lá no final uma coluna, nessa coluna a Sofia, a sabedoria. Depois de adquirir a Sofia, a sabedoria, então vamos ao olho que tudo vê, mas antes temos que nos transformar em Yod He Vav He, Javé, o caribu. Tudo isto é tradição e nós estamos aqui mostrando a vocês em 4 livros, ó. Maçonaria, 1. Museu do Louvre, 2. História das Civilizações, tomo 3. História das Civilizações. Qual é o tomo aqui? 2. E, finalmente, Cabala Judaica. Então, todas as religiões, já mostramos Maomé subindo ao céu no buraco, todas as civilizações têm a sua tradição oral. Na tradição oral, nós vamos encontrar no cristianismo a única maneira de recompor a desgraça que Esdras fez quando ele destruiu a descendência de Zorobabel e Salatiel. Tudo isso para dar um embasamento. Jesus veio de uma raiz santa, um povo de sacerdotes que se escondia no deserto. Vamos então agora, acho que, terminar definitivamente a genealogia de Jesus e os seus avós e bisavós. Na próxima já entraremos diretamente nele. Muito obrigado, deem o seu like, o vídeo ficou mais longo do que eu queria. E façam a sua inscrição no canal se quiserem. Até o próximo.